Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje a mensagem é sobre o jejum. Sim, o jejum. O jejum como uma disciplina bíblica, o jejum como algo para despertar. O foco do jejum que eu vou tratar nesse vídeo é para despertar em nós a fome e a sede pela palavra de Deus, fome e sede por Deus, né? Que nós, o povo de Deus, nós que cremos em Jesus Cristo, o nosso coração precisa queimar de amor por Jesus Cristo. Nós precisamos amar Jesus Cristo para que nós possamos querer conhecer mais Ele, para que nós possamos cada vez nos aproximar, seguir as pegadas dele, para cada vez o amor dele aperfeiçoar o nosso caráter, para o amor dele trabalhar em nós no processo de santificação. Então, mas para isso nós precisamos estar o quê? Com o nosso coração voltado para Deus. Nós precisamos estar com fome e sede da palavra de Deus, com fome e sede da presença de Deus. E muitas vezes nós estamos mornos espiritualmente, nós estamos sem força de ler a palavra, até queremos ler a palavra, não temos força de ler a palavra de Deus, até queremos buscar a Deus, mas não temos fome e sede. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos primeiramente nos arrepender e entender que isso é um pecado, a mornidão é um pecado diante de Deus. Como está escrito lá em Apocalipse, que o Senhor fala que ele vomita os mornos da boca dele. Os mornos é quem? É uma pessoa que ela não é nem fria e nem quente, ela é morna. É a pessoa que ela não tem arrependimento, ela não tem fome por Deus, ela não tem amor por Deus, ela até obedece, mas a obediência dela, muitas vezes, não é o quê? Não é por amor a Deus, porque é o amor de Deus que vai nos aperfeiçoar, é o amor de Deus que vai nos santificar, é através desse amor, através desse temor a Deus, que nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos sendo santificados. Então, no primeiro passo, nós precisamos arrepender do nosso pecado e entender que nós precisamos crescer nesse amor com Deus, porque é o amor que Deus derrama em nosso coração através do Espírito Santo dele. Então, nós precisamos tomar posição no mundo espiritual e jejuar, porque o jejum, ele vai o quê? Ele vai mortificar a minha carne para o quê? Para que o meu espírito, né, o meu espírito, que o espírito de Deus, o espírito recriado, que foi recriado pelo Espírito Santo de Deus, que o nosso espírito recriado por Deus, ele possa ser o quê? Vivificado, ele possa ganhar força e nós possamos ter fome e sede da presença de Deus, fome e sede da palavra de Deus. Então é isso que nós precisamos. Então o jejum, como o Senhor ele tem feito o jejum na minha vida, o jejum ele tem expulsado muitos demônios da minha vida, ele tem expulsado, ele tem demônio de opressão, muitas coisas que desde sempre estava na minha vida como algo lícito, como algo tudo bem, não tem problema, mas o jejum, essa prática do jejum tem provocado em mim a permanência, a perseverança em Jesus Cristo, tem provocado em mim cada vez mais fome e sede pela presença de Deus, pela palavra de Deus. E isso tudo através do jejum, porque quando o Senhor me despertou, né, quando o Senhor ele veio, ele me despertou do sono que eu estava espiritualmente, uma das primeiras práticas que ele começou a despertar em mim foi a do jejum. Então eu comecei, foi a palavra de Deus, ele me colocou sede e fome pela palavra de Deus e começou a me direcionar para fazer jejum. E esse jejum que eu comecei a praticar, cada vez foi aumentando mais. Eu lembro hoje, eu posso falar para vocês, que um dos primeiros jejum que eu fiz, algum tempo atrás, foi de 24 horas, né? Foi os meus primeiros jejum, nunca tinha feito jejum na vida, e o Senhor me pediu, né? Ficar 24 horas só na água. Para quê? Para passar fome? Não. Para me alimentar espiritualmente, para me deixar a carne de lado, mortificar a minha carne e alimentar o meu espírito com oração, com a leitura da palavra, com a comunhão com a presença de Deus, né? Então, eu percebo grandemente que essas práticas, desde o início eu fazendo esse jejum, eu percebo que essas práticas têm expulsado os demônios, têm me dado força para perseverar na presença de Deus, buscando cada vez mais a Deus. Por quê? Porque a graça de Deus, ela nos capacita a permanecer em Jesus Cristo. A graça de Deus, ela nos capacita a jejuar. Então, eu percebi que a graça de Deus, ela me capacitou para jejuar, mas para isso não quer dizer que a minha carne vai ficar confortável. A minha carne, ela fica desconfortável, principalmente as primeiras vezes. Vamos ter muitos problemas, né? A cabeça pode doer, podemos dar tontura. A nossa carne, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar agoniada, porque ela não é acostumada com isso. Mas nós precisamos entender que é uma prática, o jejum é uma prática que mortifica a nossa carne, faz morrer a nossa carne, e ele vivifica o nosso espírito. É como está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 13, diz assim: Porque, se fizerdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um Espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos chamar Abba Pai. Ou seja, nós temos um privilégio. Qual o privilégio? De nos relacionarmos com o nosso Pai Celestial. Nós temos o privilégio de nos relacionarmos com Ele, de ter intimidade com Ele, de descansar na presença dEle, de confiar nele. Isso é um privilégio para nós, como os filhos de Deus, que foi conquistado por Jesus Cristo por nós na cruz. É uma graça, né? Ela é imerecida, nós não merecemos ela. Mas, muitas vezes, porque nós estamos nesse mundo, a nossa carne, ela está sujeita a ser enganada, muitas vezes, a acreditar em mentiras, muitas coisas que foi construído na nossa vida ao longo do tempo, nos aprisiona, né? Muitas vezes nós nos sentimos frios espiritualmente, nós não temos força de ler a palavra, nós não temos força de buscar mais a Deus, nós não temos muita fome pela presença de Deus. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos entender, para nós acessarmos tomar posse das promessas que Jesus Cristo conquistou para nós, nós precisamos mortificar a nossa carne, crucificar a nossa carne. E isso é o quê? O jejum e a ação.
uma das coisas que o Senhor trabalhou em mim através do jejum e oração foi tirar, expulsar mesmo os demônios de surdez espiritual, os demônios de mudo. Porque, olha aqui, lá em Marcos diz assim: o Senhor tinha um menino possesso, né? Um menino possesso, e esse menino que estava possesso por demônios, o Senhor foi expulsar, repreender esse demônio. E o que Jesus Cristo disse? Jesus Cristo diz assim: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais tomes novamente. Ou seja, e lá no finalzinho, no versículo 19, ele diz assim: essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Oração e jejum. E muitas coisas na nossa vida é assim. Se nós não tomarmos posição no mundo espiritual, não tomarmos posição em orando, jejuando, nós vamos ser o quê? Oprimidos pelo adversário, nós vamos ser aprisionados pela enfermidade muitas vezes, nós vamos ser aprisionados por coisas na nossa vida. Então, que nós precisamos tomar posição no mundo espiritual e entender, Senhor, eu quero ter fome da tua palavra, eu quero ter sede da tua palavra, eu quero, Senhor, eu quero te obedecer, eu quero entender a tua palavra, eu quero te conhecer mais em oração, mas então nós precisamos o quê? Tomar posição no mundo espiritual. Entender que a nossa carne não nos governa. Quem deve nos governar é o Espírito Santo de Deus. Nós devemos andar pelo Espírito Santo e não sendo guiado pela nossa carne. Porque a nossa carne ela é preguiçosa. Nossa carne ela gosta de procrastinar. A nossa carne, muitas vezes, ela vai ficar focada só naquilo que ela está vendo. Né? O que nossos olhos estão contemplando, o que nossos olhos estão vendo. A nossa carne vai ficar focada naquilo só. Então, muitas vezes, nós cremos em Jesus Cristo, nós frequentamos a igreja todos os dias praticamente, toda semana, todo mês, mas nós não amadurecemos na fé, nós continuamos do mesmo jeito. Então, não é isso que o Senhor quer para nós. O que o Senhor quer para nós? O Senhor quer que nós nos relacionemos com Ele. Intimidade, porque a partir da intimidade nós vai desenvolvendo a confiança, vai desenvolvendo o que é a santificação. Então, à medida que nós vamos olhando para Jesus Cristo, nós vamos contemplando Ele, nós vamos ficando fascinados pela beleza dele. Então, nós vamos o quê? Querer cada vez mais parecer com Ele. Mas para nós fazermos isso e permanecermos nisso, nós precisamos tomar o jejum e a oração como prática da nossa vida. Para quê? Para o nosso coração estar sempre voltado para Deus, para que nossos olhos sempre sejam fixos no Senhor Jesus Cristo, para que nós não venhamos a ser oprimidos, né, por demônios, por mentiras, por preocupações, por ansiedades da nossa vida. Então, nós precisamos tomar posição no mundo espiritual e entender o quê? O jejum deve ser uma prática para o meu coração estar voltado mais para Deus, para ouvir a Deus. Então, é isso que o Senhor tem feito comigo. O primeiro jejum que eu fiz, de um dia só na água, eu li a palavra de Deus, eu buscava a Deus, né? Veio alimentar a minha carne, eu estava alimentando o meu espírito, né? Com a palavra de Deus, com pregação, com louvores. E cada vez mais que eu fui obedecendo o direcionamento do Espírito Santo para fazer jejum, ele foi me pedindo mais. Tem um propósito que o Senhor me pediu, eu fiquei um ano de jejum, faz um bom tempo já. Eu fiquei um ano inteiro nesse propósito de jejum. Era todos os dias, era uma vez na semana. Tinha um dia específico que o Senhor me pediu, durante um ano. E é isso, eu percebi que quando eu fiz esse jejum, o Senhor, ele trabalhou muito, muito em mim. E no outro ano, eu colhi espiritualmente aquilo que eu tinha plantado no ano anterior. Então é uma colheita, né? Uma semeadura, é uma colheita. Nós plantamos algo espiritual, então nós vamos colher algo espiritual. Mas se nós não estivermos focados só nas coisas da terra, e não olharmos para Deus, e não tomarmos posição no mundo espiritual, nós vamos permanecer a vida inteira na mesma medida de fé, na mesma mornidão espiritual, e não vamos tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. É um descanso no Senhor. E esse descansar em Deus é uma promessa para nós, filhos de Deus. Nós precisamos descansar, mas para nós descansar, nós precisamos o quê? Nós precisamos confiar. Mas para nós confiar, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer em quem nós estamos confiando. E à medida que nós conhecemos Ele, nós vamos sendo o quê? Cada vez mais fascinados pela sua beleza, cada vez mais fascinados. E esse fascínio e esse amor por Ele vai fazer com que nós obedecemos Ele. Então nós passamos a obedecer por amor, por prazer. Então Ele começa a restituir, Ele começa a restaurar os nossos prazeres, restaurar nossas vontades. Então nós vamos sendo restaurados. Mas para isso nós precisamos tomar posição no mundo espiritual, com jejum e oração. E esse jejum e oração, pode ter certeza, se você fizer, você vai entender com um propósito espiritual, com um propósito de voltar o coração para Deus, com um propósito de ter fome e sede pela palavra de Deus. Aqui fala, coloquei para você, o jejum é um posicionamento para provocar em nós fome e sede de Deus. Provoca em nós a vontade de conhecer mais a Deus, para contemplá-lo, para adorá-lo e para parecer mais com Ele. Nutrir a nossa fé nos leva para um lugar de confiança em Deus. E essa confiança nos faz o quê? E essa confiança nos faz descansar. Então, hoje eu incentivo você a jejuar, jejum. Quanto mais você jejuar, quanto mais o Espírito você vai estar mais sensível à voz do Espírito Santo. Quando eu comecei as práticas de jejum, eu percebi grandemente os meus ouvidos espirituais começaram a ter mais sensibilidade à voz de Deus. O meu coração começou a voltar mais ainda para Deus. Eu comecei a perseverar, a permanecer na presença de Deus, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras, mesmo diante de obstáculos. Eu consegui permanecer ali, por quê? Porque eu percebi que o Senhor ele tinha derramado uma graça e eu estava tomando posse dessa graça porque eu estava tomando posição diante do mundo espiritual. Então, nós precisamos tomar posição no mundo espiritual, com jejum e oração. Então, hoje, eu peço para que você experimente isso. Se você nunca fez um jejum, experimente fazer o jejum de 24 horas. Se você não tem problema de saúde, busque, né, mais informação sobre o jejum, leia mais sobre o jejum, busque mais entender sobre o jejum espiritual, ouça mais sobre o jejum, porque o jejum vai te levar para um lugar de descansar na presença de Deus, vai te levar para um lugar onde você vai ter mais fome e mais sede pela palavra de Deus, onde o seu nível de revelação na palavra de Deus vai aumentar grandemente. Nós não podemos
aceitar a frieza espiritual, nós não podemos aceitar a que não ter fome e sede pela palavra de Deus, nós não devemos aceitar essa prática da monidão espiritual. Nós não devemos permanecer nisso, nós devemos nos arrepender e nos posicionar como? Com jejum e oração. Eu percebi e percebo hoje, mesmo depois de muito tempo, ainda pratico o jejum de uma forma mais intensa do que antes, eu percebo eu crescendo nessa prática do jejum, mas com minha força, com meu poder, não, porque eu não tenho. É realmente com o poder, com a graça que o Senhor me deu. Porque se fosse por mim, eu não faria. Se fosse pela minha carne, eu não conseguiria fazer. A sua carne, a nossa carne, ela não tem vontade de fazer jejum, ela não vai ter vontade de jejuar. Então nós precisamos realmente fazer o que ela não quer e massacrar ela, entender que não é ela que nos governa, é o Espírito Santo de Deus. Se nós cremos, se nós arrependemos, se nós temos Jesus Cristo na nossa vida, é ele que vai nos capacitar. Então nós precisamos tomar posição no mundo espiritual e entender. Jejum é uma prática, jejum é uma ordenança do Senhor, jejum é uma prática que nós devemos ter até o último dia da nossa vida aqui na terra. Porque é isso que vai o quê? Vai cada vez mais deixar o nosso coração voltado, nossos olhos fixos em Jesus Cristo. É isso que nós precisamos. Eu percebo que quando mais eu faço jejum, esse jejum espiritual, né, mais fome e sede pela palavra de Deus eu tenho, mais vontade de conhecer a Deus, mais amor por Deus, eu percebo cada vez isso crescendo mais. Por quê? Porque eu estou me posicionando no mundo espiritual e tomando posse das promessas que Deus tem para mim, tomando posse daquilo que Jesus Cristo conquistou por mim na cruz. Jesus Cristo, ele conquistou muito para nós, uma vida de descanso, uma vida de confiança em Deus. E quantos de nós não temos uma vida de descanso, de confiança em Deus? Por quê? Porque nós não conhecemos o nosso Deus. Então nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós fomos criados para quê? Para nos relacionarmos, para termos intimidade, né? Para termos comunhão com o Criador, com o nosso Pai Celestial. Essa intimidade, essa comunhão vai nos fazer obedecer a Deus por amor, não por medo de punição, não por medo do inferno, mas simplesmente porque amamos Ele, amamos a presença dEle, confiamos nele. Então, mesmo que nós não entendemos, mesmo que nós não queremos fazer algo, nós fazemos por quê? Porque Ele mandou. E se Ele mandou, Ele sabe. Se Ele está permitindo nós passarmos por algo, Ele sabe. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos nos voltar o nosso coração para Deus, entendermos que muitas vezes nós podemos estar desprezando Deus, mesmo frequentando a igreja, mesmo fazendo muitas coisas, nós podemos estar desprezando Deus. Porque apesar de as pessoas, Deus faz muitos sinais na nossa vida, Deus revela a muitas pessoas, mas infelizmente, muitas pessoas, mesmo Deus fazendo umas revelações, mostrando, se revelando a essa pessoa com milagres, mesmo Deus se revelando, muitas pessoas não tomam posicionamento no mundo espiritual e despreza Deus, não busca ter comunhão com Ele, não busca ouvir a voz do Espírito Santo dele, não busca entender a palavra dele, não busca ouvir a palavra dele. Se nós somos do céu, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos buscar o quê? As coisas do céu, nós precisamos buscar nos alimentar das coisas do céu. Isso tudo através de como? Através dos nossos olhos, da nossa boca, dos nossos ouvidos. Nós alimentamos a nossa alma. E com que nós estamos alimentando a nossa alma? Nós estamos alimentando a nossa alma só com os entretenimentos da terra, só com as coisas da terra, ou nós estamos buscando a Deus, ou nós estamos clamando com fome e sede por Deus. Então é nesse lugar que nós precisamos estar. E muitas vezes nós não temos força para isso. Por isso que nós precisamos ter o quê? Precisamos entender. Nós precisamos expulsar muitos demônios da nossa vida. E tem espécies de demônios, como Jesus Cristo diz, só é expulso com jejum e oração. Os demônios que nós não estamos vendo, mas está deixando nós surdo para ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos eu mesmo ouvi a voz de Deus quando uma pessoa pregava diretamente para mim, né? Quando alguém pregava para mim diretamente a mensagem de Deus, eu ouvia ali, tá? Mas ouvir a voz diretamente de Deus através da palavra, através do Espírito Santo, eu não ouvia. Então eu estava surda espiritualmente. Muda. O demônio de ser mudo. Por que mudo? Porque eu não consigo adorar a Deus. Muitas vezes abrir a boca para fazer orações, mas orações repetitivas, orações que não eram profundas, né, de entrega, de renúncia. Então, realmente, nós precisamos fazer oração e jejum para quê? Para nós expulsarmos esse demônio de surdo e mudo. Esse demônio nos deixa surdo e mudo diante de Deus, não nos deixa adorar a Deus, não nos deixa conhecer a Deus. Muitas opressões, muitas friezas espiritual. Então, nós precisamos entrar nesse lugar de entrega e de renúncia, renunciar aquilo que muitas vezes nossa carne almeja. Mas o quê? Nos renunciarmos para nos voltarmos para Deus. Então, eu oro para que vocês possam fazer esse jejum e pode ter certeza, faça o jejum buscando o reino de Deus, a justiça dele, faça o jejum buscando o discernimento espiritual da voz de Deus, faça o jejum para ter fome e sede da palavra de Deus. E essa fome e sede cada vez mais vai aumentar cada vez mais à medida que nós nos posicionamos no mundo espiritual. E como nós posicionamos? Com oração e jejum. Aí sim nós vamos nos posicionar e tomar posse daquilo que é para nós, os filhos de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês.